Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Shalom. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre valor e sentido do sofrimento, lembrando que nós estamos percorrendo a Carta Apostólica Salvifici Doloris, e hoje nós vamos falar de um livro da Bíblia, do livro de Jó. Toda a Sagrada Escritura é um grande livro sobre o sofrimento humano e sobre a redenção, sobre o seu sentido. Mas o livro de Jó, precisamente, é o livro que tem como pano de fundo essa pergunta: qual é o sentido do sofrimento? No número 9 da Salvifici Doloris, São João Paulo II escreve: somente o homem, ao sofrer, sabe que sofre e se pergunta o porquê. E sofre de um modo humanamente ainda mais profundo se não encontra uma resposta satisfatória. Trata-se de uma pergunta difícil, como também é difícil uma outra afim, ou seja, a que diz respeito ao mal. Por que o mal? Por que o mal no mundo? Quando fazemos a pergunta desta maneira, fazemos sempre também, ao menos em certa medida, uma pergunta sobre o sofrimento. E o livro de Jó traz essa temática. É um livro que faz parte dos livros sapienciais, portanto, tem um ensinamento ali dentro. É um livro que traz um ensinamento sobre o sofrimento. Jó não é um personagem histórico, o livro de Jó não é um livro histórico, e já no início nós vemos que o autor não tem intenção de fazer parecer histórico, porque no início, quando nós entendemos a história de Jó, Jó é apresentado como um homem mais íntegro e mais reto que existe na terra. Mas, e por causa disso, qual é o sinal de que ele é íntegro e ele é reto e é temente a Deus, portanto, amigo de Deus? E na mentalidade semita, aqueles que eram retos, aqueles que eram justos, eram abençoados por Deus. E qual era o sinal da bênção? Uma família grande, numerosa, portanto, a prole, que é importante, e os bens. Era um homem que tinha muitas posses, era um homem rico. Essa é a mentalidade semita. E Deus vai purificando o seu povo para compreender que não é bem assim. Os nossos pensamentos distam tanto dos pensamentos de Deus. E Jó é apresentado como esse homem mais íntegro que existe sobre a terra, e um homem que tem muitos bens. E, de repente, passa para um outro cenário. O que é que vai acontecer? Aparece a corte celeste. E Deus ali vai recebendo os seus filhos, e no meio dos filhos de Deus aparece um outro personagem, um opositor, Satã. E Deus pergunta de onde ele vem, e ele diz que vem da terra, estava girando sobre a terra. E Deus mostra-se orgulhoso do seu filho Jó, e diz: você viu, reparou em Jó? Jó é temente a mim, Jó nunca pecou. E aí Satanás faz um desafio a Deus. Claro, você lhe cobre de tudo, você o protege. E Deus aceita o desafio. Satanás vai tirar tudo que Jó tem. Deus não permite somente que ele toque em Jó. E no mesmo dia, Jó perde tudo. Todos os seus filhos morrem numa desgraça que acontece quando eles estavam reunidos, ceando na casa do mais velho. E também todos os rebanhos de Jó são roubados, todos os seus servos são golpeados. Enfim, só sobra em cada lugar um servo que se dirige a Jó e que vem dizer a desgraça que lhe aconteceu. E qual é a resposta de Jó diante disso? Jó não peca contra Deus. E Jó vai dizer: Deus deu, Deus tirou, como foi do agrado do Senhor, assim foi feito, louvado seja o nome do Senhor. E Jó não peca contra Deus. E aí Satã de novo se apresenta diante de Deus e Deus diz: tá vendo, foi inútil o que você fez, porque Jó é íntegro e não peca. E aí Satanás faz um outro desafio a Deus e diz: é claro, toque em Jó, porque o homem, para salvar a sua pele, faz de tudo. Deus, mais uma vez, aceita o desafio e diz que só não toque na vida de Jó. E o que vai acontecer? Jó vai ser acometido de uma lepra, da cabeça aos pés, vai ficar sentado na cinza, vai ter somente um caquinho para se coçar. Realmente uma grande desgraça, um grande drama na vida de Jó. E até a sua mulher olha para ele e diz: por que você não amaldiçoa logo Deus e morre em paz? E Jó vai dizer: de Deus recebemos os bens, não devemos também receber os males? Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá.
O Senhor deu, o Senhor tirou, como foi do agrado do Senhor, assim foi feito, bendito seja o nome do Senhor. E Jó não peca contra Deus. E aí começa um outro drama, porque para a mentalidade semita, como pode um homem que é justo, que é reto, sofrer tantas desgraças? Isso daí, nessa mentalidade semita, é o sinal de um castigo divino, portanto é preciso provar o pecado de Jó. E aí entra em cena os amigos de Jó, 3 amigos de Jó entram em cena, Elifaz, Baldade e Sofar. Esses 3 amigos, é interessante que a região de onde eles vêm são regiões que são consideradas pátrias da sabedoria. Portanto, ali está a voz da sabedoria humana que vai provar que Jó pecou, porque é preciso inocentar Deus. Se Jó não é injusto, se Jó não é ímpio, e Jó está sofrendo toda essa desgraça, então Deus é injusto. Para defender Deus, entram esses amigos de Jó em ação. E nós vamos ter no livro de Jó muitos discursos filosóficos, discursos em que vai se falar da sabedoria divina, que você vai falar de toda a criação e que vai falar de toda a sabedoria humana existente até aquele momento. E é interessante nós vermos que Jó, logo no início, Jó vai amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Já no capítulo 3, ele vai dizer: maldito o dia que eu nasci, que teve um seio para me amamentar, que teve um colo para me acolher. Era melhor que não se tivesse a alegria de dizer nasceu um homem, mas que uma cova, que um túmulo me acolhesse. Ele amaldiçoa a sua vida, mas ele não vai amaldiçoar a Deus. E Jó vai questionar a Deus por que ele está sofrendo. Então Jó lança em Deus a pergunta do seu sofrimento. Já os amigos de Jó, eles vão começar a tentar provar para Jó que Jó peca, que Jó pecou, e diz: examine a sua consciência, Jó, e reconheça logo que você pecou, porque todo o castigo é dado somente aos ímpios. Por exemplo, se nós formos no livro de Jó, no capítulo 22, nós vamos ver a postura de Elifaz diante de Jó, diante do seu sofrimento, e Elifaz dirá a Jó, se você está acompanhando comigo na sua Bíblia, você pode pegar ali no versículo 15, capítulo 22, versículo 15, e Elifaz dirá a Jó: queres seguir os velhos caminhos por onde andam os homens perversos? Foram arrebatados antes do tempo, quando uma torrente se lançou sobre seus fundamentos. Eles diziam a Deus: afasta-te de nós, que pode fazer-nos Shaddai? Ele enchia os bens de bem suas casas, enquanto o conselho dos ímpios se afastou dele. Os justos veem isso e se alegram, o inocente zomba deles. Eis destruídos todos os nossos adversários, e que o fogo devorou os seus bens. Então, os justos vão rir. Vai chegar um momento em que os justos vão rir diante dos ímpios, porque nunca se ouviu dizer que um homem ímpio permaneça sempre na integridade com os seus bens. Mas Jó, ele examina a sua consciência, e examinando a sua consciência, ele, diante desses 3 amigos, diz: não, eu não pequei, eu sou inocente. Mas Jó revela a sua esperança. No capítulo 10, ele vai se dirigir precisamente a Deus e questionar a Deus. Por que que Deus está permitindo ele passar por todo esse sofrimento? Por que que Deus está calado? Então Jó aqui coloca uma questão do sofrimento, do silêncio de Deus. Já tenho tédio a vida, dirá no capítulo 10. Darei livre curso ao meu lamento, falarei com a amargura da minha alma, direi a Deus: não me condenes, explica-me, o que tens contra mim? Acaso te agrada oprimir-me, rejeitar a obra de tuas mãos e favorecer o conselho dos ímpios? Porventura tu tem olhos de carne, vês como veem os homens? Jó sabe que Deus não vê como os homens e não julga como os homens. E aí ele questiona: então por que você está calado? Por que o teu silêncio diante do meu sofrimento? E é interessante pegarmos no capítulo 19,
É uma passagem muito importante essa, em que Jó vai manifestar ali a sua esperança. Então você pode pegar na sua Bíblia também, capítulo 19 do livro de Jó, no versículo 25. Jó vai dizer: eu sei que meu defensor está vivo e que no fim se levantará sobre o pó. Quando tiverem arrancado esta minha pele, fora de minha carne, eu verei a Deus. Aquele que eu vi será para mim. Aquele que meus olhos contemplarem não será um estranho. É belíssimo ver isso aqui, porque a teologia de Israel até então, a sabedoria e a teologia do povo de Deus, até esse período aqui, ainda não estava totalmente desenvolvida a fé e a compreensão teológica da ressurreição. E Jó aqui no capítulo 19, versículo 25, ele diz: eu sei que o meu defensor, que o meu Goel, o meu Goel está vivo. O que é o Goel? Esse termo hebraico significa o defensor de sangue, aquele defensor. Quando quando uma morte injusta acontecia em uma família, em uma tribo, tinha a exigência de que alguém se levantasse para defender, aquele que vai defender o sangue inocente. Então, o Goel, o que defende o sangue inocente, ao clamar que o seu Goel está vivo, Jó diz aqui duas coisas. Primeiro, mais uma vez, ele declara a sua inocência. E segundo, ele diz: eu confio em Deus, porque é aquele que, quando eu deixar essa minha pele, os meus olhos vão se abrir e contemplarão. E aquele que meus olhos contemplarem não será para mim um estranho. Ou seja, é aquele Deus que ele conhece. Mas qual é o nível do conhecimento de Deus que Jó tem? Aqui é algo interessante dentro do livro. E então Jó, disso nós vamos falar daqui a pouco. Então Jó desafia realmente a sabedoria desses três amigos que ficam calados, eles não têm mais nada para dizer. E aí, como eles silenciam, não conseguem mais ou falar nada diante da sabedoria de Jó e da inocência, sobretudo da inocência de Jó, mas não conseguindo acusar Jó, colocam Deus em apuro. Como pode Deus ser injusto? E aí entra em cena um outro personagem, no capítulo 32, entra Eliú. E Eliú é um jovem que vai criticar aqueles três que não conseguiram falar bem de Deus e que não conseguiram provar o pecado de Jó. E Eliú entra em cena e vai começar assim a provar que Jó, tentar provar o pecado de Jó. No capítulo 43, depois vocês podem ler o fracasso dos amigos de Jó. E aí Eliú entra em cena e vai tentar a todo custo provar que Jó pecou. Só que também diante de Jó, as suas tentativas falham. E entra um outro personagem em cena no capítulo 38, Deus. Deus se dirige a Jó. Capítulo 38 começam os discursos de Deus, mas é a Jó que Deus se dirige, não é aos amigos de Jó. E quando Deus se dirige a Jó, como Deus fala, como Deus responde? Deus questiona Jó. E vou dar as minhas palavras e te convido depois a ler o texto a partir do capítulo 38. Deus vai perguntar a Jó se Jó realmente o conhece. Quem és tu para falar assim? Quem é esse que obscurece meus desígnios com palavras sem sentido? E Deus começa a questionar a Jó apresentando a sua onisciência. Então, nos discursos aqui, nas respostas de Deus, os seus discursos, Deus apresenta a sua onisciência. Ele que criou todas as coisas e vai apresentar toda a ação divina, mostrando o quê? Que Deus é muito superior ao homem, que está muito acima da razão e da compreensão humana. E depois que Deus vai falando, que Deus fala a Jó, então Jó vai responder a Deus. E o que é que Jó responde? Aqui é muito belo, porque depois da manifestação de Deus, a resposta de Jó no capítulo 42, Jó dirá: reconheço que tudo podes e que nenhum dos teus desígnios fica frustrado. Quem é aquele que vela teus planos com propósitos sem sentido? Falei de coisas que não entendia e de maravilhas que me ultrapassam. Eu te conhecia só de ouvir falar.
Mas agora meus olhos te veem, por isso me retrato e faço penitência no pó e na cinza. Conseguiu perceber? Jó é apresentado no início como aquele que é justo, que é amigo de Deus. E que aqui ele vai dizer que eu só te conhecia de ouvir falar. O que é que esse livro, nós dissemos que o livro ele pergunta sobre o sofrimento. E aqui tem todos os questionamentos em todos os discursos, seja dos amigos de Jó, seja de Deus. Mas qual é a resposta? Está aqui, na resposta de Jó a Deus. Deus não responde como Jó e os amigos questionaram qual é o sentido, por que o mal, por que o sofrimento, por que o silêncio de Deus no meu sofrimento. Jó compreende, faz uma experiência de Deus, de que Deus está com ele. Deus está com o homem que sofre. A resposta de Deus não é como dizer 1 mais 1 é 2. A resposta de Deus, e Jó compreendeu a resposta de Deus. Deus está próximo do homem que sofre. Jó, que era conhecido como um amigo de Deus, como temente a Deus, ele diz: não, eu não te conhecia. Então é no sofrimento, e foi no sofrimento que Jó fez uma experiência real de Deus. Agora eu te conheço, porque ele vê que Deus está com ele, que ele não está só. E aí Deus depois vai se dirigir aos amigos de Jó e diz: vocês não falaram bem de mim como meu amigo Jó. Por isso peçam a ele, para ele interceder junto a mim por vocês. E em consideração ao meu amigo Jó, eu não vos castigarei. E aqui também é muito belo ver isso, porque Deus revela aqui o valor da oração e da intercessão de quem está no sofrimento. Isso daqui é muito belo. Há um sentido e um valor, há um mistério. Não devemos nunca buscar o sofrimento, que seria masoquismo. Mas quando nós sofremos, a experiência que nós temos de Deus, que entra no sofrimento humano e que acolhe o sofrimento, a oração e o pedido daquele que sofre, é algo misterioso. E essa pergunta que o livro de Jó, que percorre todo o livro de Jó, qual é o sentido do sofrimento? Aqui tem somente uma premissa da sua resposta, que já é muito profunda, se nós assim compreendemos bem. Deus está próximo do homem que sofre. Ninguém que sofre, sofre sozinho. Ou seja, nada está fora do olhar misericordioso de Deus. Mas a resposta à pergunta do sofrimento, ela vai ser dada e vai ser respondida somente no Novo Testamento, na Nova Aliança, na cruz de Cristo. E sobre isso nós vamos falar na próxima aula. Vamos ver que é preciso, como dirá São João Paulo II, repropor a pergunta sobre o sofrimento e ver que todo o sofrimento humano, ele é associado à cruz de Cristo. Mas sobre isso nós vamos falar no próximo vídeo sobre esse assunto. Deus te abençoe. Shalom.